Boa noite, está começando agora mais um programa Tribuna Livre. Vai receber hoje aqui o governador Tião Viana. Vai falar sobre os 3 anos de mandato e as perspectivas para 2014. Me acompanham hoje aqui nesta entrevista os nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Então saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai debater aqui hoje 3 anos de governo e as perspectivas para 2014. O nosso convidado de hoje é o governador Tião Viana. Boa noite, governador. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com você no Tribuna Livre, com Osmir e Narciso, 2 raposas da política e do debate político do Acre. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Governador, eu já começo perguntando sobre um tema atual que diz respeito a todos nós, que é a cheia do Rio Madeira e do Rio Acre. Alguns adversários seus têm usado esses temas em seus pronunciamentos, um deles dizendo que o governo até o momento não teria convocado para uma reunião, não estaria passando informações sobre o que acontece, as consequências dessa tragédia. O outro diz que o isolamento do Acre é uma revelação do desdém do governo federal pelos acreanos e pelo seu governo. Eu pergunto, a eleição deste ano, a campanha para o governo deste ano, foi antecipada, governador? Olha, o que eu gostaria de ver era um debate político que fosse do tamanho que tem que ser para a democracia, para preencher o respeito ao cidadão que mora no Acre, as pessoas que gostam, que vivem aqui, que têm amor pelo nosso estado. Você imagina o que a gente agora chamar a maior tragédia ambiental já ocorrida na Amazônia, que é a enchente do Rio Madeira, trazer para um debate eleitoral dentro do Acre. Não pode ser assim. Aí a oposição fica miúda demais. Ela tem que crescer, ela tem que entender que nós podemos defender ideias de desenvolvimento, nós podemos ter críticas uns com os outros, que tem erro do lado de cá, que tem acerto do lado de lá, mas quando ela apequina assim um debate para dizer que é uma questão de natureza política, com fins eleitorais, ela não tem a dimensão do que o Acre merece para as suas gerações futuras. Então eu acho que esse é um ponto. O outro é o vínculo de trazer alguns assuntos para a eleição. Esse debate eu tenho recebido apoio de todos os lugares do Brasil. Quando você olha de embaixadas, de pessoas ligadas ao governo da presidenta Dilma, de representantes do Congresso Brasileiro, de representantes das entidades organizadas da sociedade, de conselhos de profissionais. E o debate é como nós podemos ajudar o Estado a sofrer menos. Porque o prejuízo em Rondônia foi de mais de R$500 bilhão já ocorrido em função dessa alagação. E a previsão da Agência Nacional de Águas é que possamos ter mais 2 meses de graves problemas pela frente. Tanto da cheia resistente, como dos danos causados por ela, que ainda advirão desse momento que nós estamos vivendo. E a repercussão disso no Acre. Rio Acre também está cheio, numa cota superior a 16 metros ainda. E hoje, a precipitação prevista, Arquibaldo, para Assis Brasil, e a região do Alto Acre, onde nasce o Rio Acre, é de 100 a 150 milímetros. Já marquei uma reunião para a gente acompanhar detalhadamente nas próximas horas o que pode advir ainda de uma precipitação em pouco tempo de 100 a 150 milímetros. Você lembra do tsunami que nós vivemos em 2012, numa concentração em pouco tempo na região da nascente do Rio Acre. Então é preciso tratar com um debate elevado, é uma questão de clima, é uma questão de precipitação de chuvas, é uma questão de um fenômeno natural
500 mil bois já foram mortos, já morreram na região dos altos do Pantanal e da Bolívia, onde vem a nascente, uma parte da nascente do Rio Madeira. Então, um fenômeno de precipitação desse, imagine 500 milhões de quilos de carne de animais aí putrefeitos sobre o Rio Madeira. Não é um assunto simples. Governador, eu aprendi na física que a cada ação corresponde a uma reação. Agora, a reação a um fenômeno natural é muito difícil, é sempre muito difícil. Eu pergunto, o governo do estado do Acre está preparado não para reagir com igual intensidade, mas para minorar os sofrimentos e os prejuízos que essa enchente está causando? E que providências são essas? Olha, nós recorremos, Narciso, ao que nós temos de melhor. Seria a antecipação de ambiente de crise que possa prejudicar a população do Estado, que possa prejudicar o governo do Acre, que possa prejudicar as instituições. Trabalhamos com a melhor defesa civil da região norte, é que nós temos, nosso corpo de bombeiro, nossas equipes de defesa civil constituídas. Estamos trabalhando com uma sala de situação e previsão de crise permanente, trabalhando com o setor empresarial do Estado todinho e antecipando o que possa vir. Temos a presidenta Dilma que pessoalmente me ligou, se colocando inteiramente à disposição para ajudar o Acre no que fosse preciso. Estão aí aviões da Força Aérea Brasileira, estão aí representantes do DENIT, representantes da Polícia Rodoviária Federal, representantes do Ministério da Agricultura, representantes da Aeronáutica, do Ministério de Defesa dela, todos atuando, a Defesa Civil Nacional, a integração do governo do Acre com o grupo do governo de Rondônia, e nós estamos trabalhando lá em Porto Velho, na região de Jaci, Paraná, na região do Abunã e ao longo de todo o problema também que estamos vivendo no Rio Acre. É isso que nós estamos nos preparando e antecipando. Ou seja, gás, estamos mantendo a previsão de gás para 15 dias à frente, sabendo que podemos ter uma interrupção maior se houver uma fratura ao longo da BR-364 no trecho de Rondônia. Estamos trabalhando com combustíveis. A base de Cruzeiro do Sul está garantindo provisão de combustíveis para 30 dias. Estamos cobrando da Agência Nacional do Petróleo, que é a reguladora, que a Shell e a Ipiranga não podem continuar omissas, não fazendo o seu esforço de provisão de combustível dentro do estado do Acre, porque estão numa situação muito confortável, recorrendo apenas à BR Distribuidora e prejudicando a estabilidade do atendimento de combustível dentro do estado, trabalhando com os atacadistas, com os donos de supermercados, para que eles antecipem provisões. Abrimos com o governo brasileiro, na Embaixada no Brasil, no Peru, a discussão com o Ministério da área de combustíveis e energia do Peru, para que nos socorra no eventualidade, porque a composição físico-química dos produtos peruanos de combustíveis é diferente do usado no Brasil. Nós temos a diferença de uso, temos que ver a adequação. A importação de cimento, de ferro, de vergalhão, de tomate, de produtos que nós não temos aqui com facilidade. O trigo, por exemplo, são produtos que temos dificuldade natural. O alho, que dá mais de 600 metros de altitude. A batata, que cresce bem a mais de 600 metros de altitude, que não é a questão do Acre. Estamos trabalhando todas essas possibilidades, com o governo peruano também abrindo a entrada desses produtos. A Receita Federal está nos ajudando e outros órgãos de fronteira do governo brasileiro também ajudando. Então, é o nosso papel. Governador, o senhor acredita, quer pelos boatos espalhados e mesmo a própria imprensa noticiando, que poderia, esses fatores que aconteceram, essas alagações, ter alguma coisa a ver com a construção da BR-364 ou mesmo com as construções das usinas? Nenhuma. Eu acho isso uma bobagem. Acho que nós temos que ter a coragem de chamar de bobagem. Isso, olha que eu trabalho com responsabilidade intelectual no que eu trato, porque se há uma precipitação de chuva medida, e ela está ocorrendo na nascente do Rio Madeira, na região da Bolívia, na região do Peru, um aumento do degelo e um aumento da precipitação de chuvas. E essa água vem de lá, o que seria a ver com as hidrelétricas do Geral e de Santo Antônio? Não tem como ver, como aquele fenômeno que dizia aqui, quando o Puru está alto, represa e alaga Rio Branco. Não pode. Tem 51 metros de distância de Rio Branco para a boca do Acre, só se o Purus subisse 52 metros para ter um represamento que chegasse aqui, que não é o que ocorreria. Então, nós temos que derrubar algumas discussões e entender fenômeno de precipitação. Isso.
E isso está levando a uma alagação concentrada. Dezembro, o Acre teve mais 51% de chuva a mais do que a média dos últimos 40 anos. Janeiro, o Acre teve 39% a mais de chuva do que a média histórica dos últimos 40 anos. Março agora, nos primeiros 12 dias do mês, nós tivemos 6% a mais de chuva do que a média histórica dos últimos 40 anos para todo o mês de março no Acre. Então temos que nos render aos fatos. Está chovendo muito e chovendo nas cabeceiras. Governador, eu acho perfeitamente natural, e até porque politicamente eu militei bastante, e a minha militância quase toda foi de oposição. E como eu gostava de ser oposição... Guerra dura. E o opositor não tem nenhum direito de elogiar os feitos do governo. Pelo contrário, ele tem que criticar os erros do governo. Mas me parece uma estupidez, uma sandice, quando se critica o governo naquilo que ele não tem culpa e a opinião pública sabe que ele não tem culpa. Isso acaba depreciando a oposição. Será que, ao responsabilizar o governo pela enchente do Rio Madeira, politicamente, alguém pode tirar proveito disto? Eu acho que é pouco inteligente também esse tipo de argumento. E veja, quando eles caem na vala menor, quer dizer, não, mas o governo do Acre não produz. Ora, eles governaram esse estado, 90% do tempo histórico do Acre foi governado por eles, por que eles não resolveram o que eles estão criticando? Quando eu tenho falado, qual seria o papel de quem gosta do Acre e tem amor pelo Acre hoje? Chegar com as forças de base da sociedade, o pequeno agricultor familiar, o camponês, o criador de animais, o plantador, aqueles cidadãos que fazem parte que buscam lá um créditozinho no banco, de crédito para gerar sua produção, para comprar o pequeno trator, os seus utensílios agrícolas para trabalhar na produção, aqueles que estão querendo abrir mercado, comercialização, e dizer, vamos nos unir como ajudar. Vamos ver como é que nós vamos ajudar. Por exemplo, o governo está investindo em produção, este ano apenas 225 milhões de reais. Só na área de agricultura familiar e produção média dentro do Estado, ajudando as cadeias produtivas e fazendo um forte investimento. Aí eles ficam dizendo, mas é porque está comprando batata. Se quiserem que coloque uma montanha com mais de 600 metros de altitude para plantar batata aqui no Acre, a gente vai ter que fazer, só porque aí vai justificar. Porque batata em terra baixa, com a altitude baixa, vai dar com muito custo, com muita dificuldade e com improdutividade. Se disserem o tomate tem pessoas fazendo a revolução de tomate, mas tem a murcha bacteriana, tem o clima, e como é que a pessoa está tendo o pleno êxito para a produtividade e resultado de tomate? Com já baldes, reservatórios, com recipientes, com argila expandida, com todo cuidado para evitar as pragas saírem um custo mais alto. Não é um custo competitivo, às vezes, com os grandes centros consumidores, mas nós temos que enfrentar isso. Não dá para dizer que dá para plantar alho aqui, não dá para dizer que dá para plantar o trigo. Aí diz, mas importa, claro, se a gente for hoje no Mercadão de São Paulo, vamos ao Mercadão de São Paulo lá, eu posso pegar uma tabela com 100 itens que não são produzidos em São Paulo e estão sendo vendidos lá e são importados. Então temos que ter coragem para fazer esse debate. Agora São Paulo também não tem a carne que nós mandamos para lá, não tem a castanha que nós mandamos para lá, não tem a madeira que nós mandamos para lá, mandamos para os Estados Unidos, não tem o açaí, não tem o coco, não tem a graviola, não tem a jaca, não tem o maracujá, não tem o abacaxi. E aí a gente vai. Mas, então é preciso um debate sincero, de responsabilidade. O que nós precisamos fazer? Mas só o que nós precisamos fazer? Só base produtiva do Estado. Como que nós da política, que temos que ter o dever da responsabilidade e do diálogo verdadeiro, fazemos para antecipar a distância entre uma produção ideal e a que nós estamos vivendo ainda, porque esqueceram lá atrás de produzir, como era para produzir, mas este governo está fazendo a sua responsabilidade. Esse é o jogo, esse é o debate. Narciso, aproveitando o teu gancho, exatamente eu acho também que criticar por criticar não é o que o Acre quer. O Acre, inclusive, quer de oposição que apresente alternativas, se eles não concordam com a política do governo. Eu, por exemplo, estive recentemente, governador, em Cruzeiro do Sul, e fui até com um irmão meu no mercado. Nós fizemos todo o abastecimento da casa dele em produtos plantados lá em Cruzeiro do Sul.
E o governo participa quando coloca 46 milhões do governo da presidenta Dilma em parceria conosco, só para a compra do programa de aquisição de alimentos do pequeno produtor familiar. 46 milhões. E não dão nem para 6 meses de compra, porque esses trabalhadores estão 4 da manhã na feira, no mercado de Cruzeiro do Sul, eles estão aqui no CEAS aqui, eles estão trabalhando, então é uma ofensa dizer que não há trabalhador rural. Agora, se eles forem olhar um pouquinho a história, qual foi a regra histórica do passado? O que o seringalista dizia para o seringueiro? Aqui não se planta, aqui se colhe seringa. Isso atrasou 30 anos a atividade produtiva rural nesse estado. Nós estamos recuperando o tempo perdido de um passado que não se reconhecia, de um passado que não se incentivava de fato a atividade. Mas tivemos experiências boas no passado. Os naris, concebido por José Fernandes do Rego no governo Joaquim Macedo, no governo Mesquita e no governo Joaquim Macedo também. Esse resultado teve um período da Colonacre, um período da CAGEACRE, onde se buscava a infraestrutura para o desenvolvimento rural. E agora nós estamos investindo em crédito, em mecanização, apoio para gerar a resposta que o setor produtivo rural pequeno tem que ter. Porque no pecuário está indo bem, porque no madeireiro está indo bem, porque na atividade extrativista moderna da castanha está indo bem, na atividade da seringa moderna está indo bem. Nós seremos autossuficientes em café em mais 3 anos, não vamos mais importar café. Agora não dá para ignorar os fatos. O Japão, o que o Japão produz? Não produz nada. Produz tecnologia, produz conhecimento e com isso ele compra os seus produtos. Não dá para dizer, 1 quilo de arroz aqui é viável comparado com 1 quilo de arroz do Paraná ou do Rio Grande do Sul ou de Pernambuco. Não é. O custo de produção é alto e quando às vezes não compensa, você compra e você produz aquilo que é a sua fortaleza econômica de produtividade e de eficiência. Mas, governador, esse discurso é até certo ponto aceitável, mas ele esbarra na hipocrisia, né? É lógico. Não fizeram. Em que hipocrisia? Eles querem chegar a fazer aos ouvidos do desempregado que o emprego não existe porque não existe produção. Só que nós estamos vivendo hoje um Acre, e aqui eu estou falando e vou ser ouvido por por milhares de pessoas, onde não tem um pedreiro desempregado, não tem um carpinteiro desempregado, não tem um operador de máquina desempregado, não tem... Marceneiro, não tem tantos. Mas tem aqueles que estão atrás do emprego público propriamente dito, porque não quer trabalhar mesmo, uma minoria. Aí faz a exploração de que são mestres em geração de emprego. Só que essas pessoas padecem de um passado que o condena. Por quê? Eu fiz parte da vida pública por 30 anos e nunca fiz pregação de gerador de emprego. Mas já gerei nesse estado, e aqui falo sem nenhum temor, mais de 5 mil empregos rotativos e permanentemente 300, 400, 500 empregos. E vejo elementos aí que não planta uma horta e nem cria um bode aqui no Acre, não tem a carteira de trabalho de um vigia assinado e fica falando em geração de emprego e de renda. Quer dizer, então, esse tipo de hipocrisia eu não vou aceitar. Qual é a lógica que o governo está tratando? Nós queremos um Estado que reduza a sua dependência. Quando este projeto da Frente Popular assumiu o governo do Acre, nós tínhamos 96% de dependência e 4% de autonomia de receita gerada pelo Estado. Hoje, nós estamos numa condição de chegar abaixo de 50% de dependência e ter uma capacidade de produção. Os empregos do setor privado já são bem maiores do que o do setor público, mostrando que aquela tese acabada e vencida e cansada de guerra, de que o emprego público era a salvação das futuras gerações, ela está ficando para trás. Hoje é a incorporação de base tecnológica, é a industrialização, é a atividade econômica rural, é a atividade comercial, é a atividade de incorporação de conhecimento mesmo nas relações e abrir para a sociedade a diversificação da economia. Então esse caminho é mais atual, ele responde à expectativa das futuras gerações. Agora, a ofensa de dizer que é um Estado que não produz, isso nós temos que enfrentar com muito vigor. Governador, nós precisamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.
Essa turma não treina na Mais Academia. Mais Academia. Viver mais. Muito mais. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o governador Tião Viana para fazer um balanço das atividades de 3 anos de mandato e falar sobre as perspectivas para 2014. Neste bloco, Osmir Lima começa fazendo um questionamento. Eu vou dar continuidade à discussão sobre produção e sobre o processo de industrialização do Estado. E me reporto novamente a Cruzeiro do Sul. E é bom, Narciso, porque eu falando um pouco de Cruzeiro, que muita gente aqui de Rio Branco não conhece muitas vezes o que o governo vem fazendo no interior, né? Eu estive recentemente também, governador, lá, até acompanhando um amigo que me convidou para ver o polo moveleiro que foi implantado. E, Narciso, eu fiquei extremamente impressionado, porque no momento que eu estava lá, chegaram 6 carretas com toras da política de manejo florestal, onde ele vai beneficiar essa madeira não só para a construção de móveis, mas também para o processo de exportação, gerando inúmeros empregos só naquela... E eu gostaria de ouvir, governador. Ali nós temos 14 unidades imobiliárias trabalhando ali, gerando mais de 600 empregos. E agora, dia 28, nós vamos inaugurar a grande indústria madeireira, a maior indústria madeireira do Juruá, o governo fomentando a economia, acreditando na atividade madeireira da região. E o que vai ocorrer de bom? Vai ser uma atividade com centenas de empregos nesta unidade nova, ampla, gigante, das maiores da região amazônica. E o que é que você vai ter lá? A emoção de ver as carretas já abastecendo ali, indo para a beira do rio, colocando em barcos que vão estar levando a madeira, sabe para onde, Osmir? Para Sergipe. Levando a madeira que se perdia, que apodrecia, que ficava perdida para Sergipe. Tem mais de 200 famílias dentro da região de floresta pública do Gregório, trabalhando com essa atividade, que já tem uma nova moradia, que tem política de crédito, que trabalham no manejo florestal sustentável e estão desenvolvendo já essa atividade econômica. Nós tínhamos 3 parques industriais dentro do estado, hoje estamos fechando com 13. Até julho, funcionando os 13 parques industriais dentro do estado, onde esse Cruzeiro do Sul trabalha. Já trouxemos para ali muitos jovens treinados por Milão, na Itália, que é a 8ª maior base de conhecimento, de manipulação, de utilização de madeira, trabalhada com tecnologia do mundo. Já treinou jovens dali, como o João Evangelista e como outros jovens dali que foram treinados por Milão, num trabalho do governo do estado envolvendo mais de 450 marceneiros. Então essas coisas estão ocorrendo. Agora, se eu tenho uma planta industrial que atende a comunidade do Alto Juruá ali em Marechal Thaumaturgo, eu tenho que entender que eu não estou sendo omisso quando eu debato outra política de grãos. Mas para eu implantar soja, eu tenho que ter responsabilidade e conhecimento. Será que o Acre está pronto para trabalhar o regime de umidade e chuva da colheita da soja que se dá no mês de janeiro e fevereiro? Porque agora tem 6 cidades do Mato Grosso em situação de emergência. Por quê? Porque choveu mais do que a média, porque tornou úmida a soja, e porque está dando grave prejuízo. Então, é preciso, uma coisa é o grito fácil, e outra é a responsabilidade técnica de viabilizar a produção sem falir o setor produtivo rural. Perfeito. Ô, governador, vamos aqui para um fato. Eu acredito muito na sorte. Ali, eu acho que um gestor, ele tem que ser competente, ele tem que ter prestígio e também tem que contar com a sorte. A NASA, por exemplo, não manda para o espaço um astronauta que, se não for reconhecidamente um cara de sorte. Diz que o azarado... Tem isso, é? Tem, sim. Diz que o primeiro astronauta do programa Apollo, porque havia se desquitado da mulher naquele tempo, que era uma... Ele não estava pronto para dominar o espaço, porque não estava dominando nem sua casa. Mas vamos lá, isso é um problema. O senhor não deu sorte numa coisa. E deixa eu explicar aqui. 2002, 2010, o mundo viveu o momento da maior crescimento, fartura de dinheiro, liquidez, os bancos multilaterais prestando dinheiro à torta e à direito. E o senhor entra no governo
quando essa fartura Acaba. acaba. Aí o senhor entra no governo... Entrou num momento de crise. Pega uma quadra, eu não diria uma crise, mas pegou uma quadra não tão boa como os antecessores. Aí o senhor já pega um Estado caro. Eu vi uma entrevista do seu irmão que disse que quando assumiu o governo, a folha de pagamento desse Estado era de 25 milhões por mês. Agora é de 130. Então cresceu 6 vezes mais a folha de pagamento. E vamos fazer um ressalvo que é um crescimento vegetativo quase que... Aí como é que o seu Incontrolável. governo... Porque isso me interessa saber. Porque conversa de... História da carochinha, para mim não me convence. Como é que o seu governo venceu esta quadra? Faz um governo que, segundo as pesquisas, lhe aponta como o terceiro governador mais aprovado do Brasil, da chama mais aprovada, e, se pegar todas as pesquisas, lhe aponta com um apoio popular extremamente alto. Como foi, que milagre foi esse? Olha, o desafio é muito grande de governar o Acre hoje e veja a situação. O Estado que teve uma receita no passado global da faixa de 4 bilhões e meio, somando transferências constitucionais estaduais, municipais e outras transferências, e ao mesmo tempo a sua base produtiva e sua receita própria, é um Estado que não é grande ainda na economia nacional como indicadores. Do ponto de vista fiscal também, mas só o custo de pessoal desse Estado foi de 1 bilhão 838 milhões. Então imagine o que é isso, sendo um Estado que tinha uma receita em 1998 da ordem de 500 milhões de reais. Imagine o tamanho dessa dificuldade que nós estamos falando hoje. O crescimento do custo de pessoal e as responsabilidades de manter o bem público e toda a estrutura do Estado. Então, por isso que eu digo, nós tivemos uma etapa da infraestrutura primária forte, consolidada no governo Jorge Viana, nós tivemos um avanço de organização da infraestrutura e com o foco social muito bem determinado no governo Binho, algumas áreas muito firmemente tratadas, e nós temos que ter uma saída pela economia agora, ou não haverá futuro para o Acre. É isso que a oposição tem que entender. E foi isso que eu procurei trabalhar. Nós conseguimos a maior captação de crédito da história do Acre, mesmo com as portas fechadas das políticas fáceis de crédito que você aponta muito bem. Porque 2008 começou a crise, setembro de 2008, e ela veio se estendendo, ela se tornou grave em 2011, 2012, 2013. No segundo semestre de 2013, começamos a ver alguns países saindo e o Brasil fez uma travessia com dificuldade, mas fez melhor do que os outros. Porque quem gera 20 milhões de empregos formais durante esses anos é porque soube enfrentar a economia como ninguém, enquanto que o bloco europeu desempregou 60 milhões de pessoas. O que eu tive que fazer? Apontar crédito. Captamos 8 bilhões de reais em crédito, conseguimos autorização para a captação. E estamos internalizando no limite da resolução 43 do Senado, que põe o teto, e no limite das regras da Secretaria do Tesouro Nacional, que trabalha na responsabilidade fiscal, Estado e União. Agora, isso envolve muita luta e muita otimização dos recursos. Mas o senhor sabe, só antes de você pegar a palavra aí, que o ano passado, por exemplo, e eu sou obrigado, até porque o senhor não veio aqui para essa entrevista para o senhor ouvir só o que o senhor quer. Claro. O senhor tem que ouvir também o que a rua repercutiu. Havia uma torcida muito grande que no ano passado o Estado tinha chegado numa situação de dificuldade tamanha que os fornecedores de até o 13º salário do pessoal não seria pago, né? E somente no mês de dezembro nós passamos para os contratos assumidos do governo com o setor privado, mais de 600 milhões de reais, sem contar as outras responsabilidades que nós tivemos de transferência na relação com os poderes. Isso não é pouca coisa definitivamente. Fizemos a travessia basicamente com as dívidas zeradas, só não para quem não pôde enquadrar a dívida de governo e setores de fornecedores com a entrada do orçamento que estava se encerrando no último dia do ano. Então, um esforço gigante. Agora, o que nós temos associado a isso?
por onde nós temos que achar o investimento, por onde nós temos um dinheiro de menor custo e um dinheiro com maior resultado. Aí que a oposição precisa fazer um debate sério, um debate honesto. Qual era a dívida para cada R$1 de receita em 1999? R$1,2. 1,2. 1,2. Qual é a dívida hoje? A cada R$1 de receita, 0,82. Então é menor. É menor. Então devemos menos proporcionalmente do que devíamos. Agora, temos dívida sim. O Estado tem, nesse período todo de sua história, a captação de 3 bilhões em créditos. Mas tem capacidade de adquirir mais 3 bilhões em crédito, está dentro da Resolução 43 e das regras de imposição e limite da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda. Agora, veja a situação. Nossa dívida com a União, com todos os créditos ofertados, ela está em menos de 10% da nossa receita corrente. Então é perfeitamente Mas dentro pagável. dos limites louváveis de responsabilidade fiscal. Qual é a dívida de São Paulo? São Paulo capital, mais de 15%. Qual é a dívida do governo de São Paulo? Mais de 15%. Rio Grande do Sul. Impagável. Quebrados. Quebrados do A ponto do de Estado do vista Rio Grande do fiscal. Sul e da Prefeitura de Porto Alegre, Quebrados. parece que são os campeões, né? Não tem capacidade de crédito. Por isso que nós somos o 5º, 6º, 8º estado que mais captação faz, porque temos equilíbrio fiscal. E onde estão nossos recursos? Educação com muito esforço, 33%. Saúde oscila entre 16% a 21%. O investimento em saúde, segurança pública, produção e pessoal. Pessoal, nós estamos dentro do limite da lei de responsabilidade. Então, o Estado arrumado. Agora, o fator sorte diz o quê? Gera emprego, a população compreende, tem credibilidade, fortalece a sociedade, tem a altivez de trabalhar de maneira limpa, honesta e correta nas relações com o setor produtivo da sociedade, com o setor empresarial e com os órgãos de fiscalização. É isso que nos leva a estar altivo e firme dentro dessa Eu quero Governador, aproveitar que o senhor está falando sobre essa questão. Na quarta-feira, os senadores adiaram a votação do novo indexador da dívida dos estados e municípios. Atualmente, baseado no IGP-DI, que é o Índice Geral de Preços, mais juros anuais de 9%, e uma mudança para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mais 4%, não podendo ultrapassar a taxa Selic. Queria que o senhor nos explicasse o que significa isso, as consequências dessa mudança para o Estado do Acre. Olha, ela não afeta em nada o Estado, porque nós já estamos num pacto de ajuste baseados na Resolução 43, baseados nas regras 1 para 1 do Ministério da Fazenda, que isso não nos afetará em nada. Tanto o IGPDI, como alterar o fator para 4%, isso não nos afeta em nada, nós vamos estar do mesmo jeito. Temos mais 3 bilhões em créditos a captar, temos investimentos a realizar, fizemos uma aprovação de captação de 8 bilhões ao longo deste governo e estamos caminhando com toda a margem de responsabilidade e segurança. Temos o limite de 3 bilhões num curto prazo, mas a longo prazo o Estado está livre para captação, porque sua base de receita vai aumentar. Então, tanto o IGPDI como a outra regra que estão aprovando, ela não nos afeta. Agora, ela pode salvar o Rio Grande do Sul, porque fez o IGPDI mais os 4%, como ela pode salvar São Paulo, como ela pode salvar Minas Gerais, que também vive uma situação dramática com seus servidores. O Acre não, o Acre está independente de qualquer caminho que seja aprovado no Congresso Nacional, o Acre estaria livre. Agora, tem outros itens da reforma tributária que poderiam fazer muito bem ao Acre. Tem, por exemplo, as compras na internet. Nós perdemos 80 milhões por ano de receita aí, porque não se pode cobrar no destino. Quando você olha os outros tributos de guerra fiscal que estão sendo colocados, a guerra fiscal como é tratada, ela nos prejudica, ela fortalece os que têm capacidade instalada econômica, de infraestrutura para trazer as grandes empresas. Então, esse é o debate que faz. Esses dois indexadores, eles são indiferentes para nós. Não afetam em nada a relação, o contrato fiscal entre governo e União e os organismos internacionais já feitos. Governador, quando eu informei, inclusive no Face, nas redes sociais, que nós iríamos entrevistar o senhor hoje, muitas pessoas, notadamente funcionários públicos, pediram que eu lhe perguntasse, e eu estou perguntando, como é que fica essa situação das demissões dos funcionários que o Supremo Tribunal Federal aprovou. Primeiro, não são 11 mil. Eu gosto de trabalhar com os fatos. Os fatos são 3.425 servidores.
que estão numa condição de contratação apontada como irregular, porque houve uma apresentação de uma proposta de emenda constitucional que foi questionada pelo Ministério Público Federal, que foi considerada irregular pelo Supremo Tribunal Federal de maneira definitiva. Eu, quando senador, em 2006, 2007, estava acompanhando forte esse debate, acompanhando lá no Congresso, acompanhei todos os dias que eu estive no Senado, e nós estabelecemos muita sensibilidade e conseguimos adiar a decisão final até agora. Ele ainda está numa fase de interpretação da modulação e está numa fase de ainda nós conseguimos os embargos de declaração pelo Supremo e que possamos ter um tempo pela frente. Muitos desses, centenas desses servidores já estão com 21 anos, 22 anos, 23 anos do seu contrato estabelecido, próximos à aposentadoria. Tem apoio de juristas da sociedade, de magistrados, tem apoio de procuradores dizendo, olha, entra com recurso de proteção jurídica, contrato de proteção jurídica que possa ser estabelecido por norma constitucional, como fala o direito alemão, como fala uma parte do direito português. Você pode entrar, proteção de confiança, melhor dizendo, é a vertente jurídica que querem estabelecer, tentando ajudar de todas as formas. Eu acho que temos caminhos de luta, oportunidade de usar no tempo oportuno. Eu só não posso imaginar que alguém julgue que é correto você condenar essas pessoas à perda da função. Enquanto depender de mim, como governador do Estado, nós vamos achar saídas à luz da legislação, da legalidade, para não causarmos danos à vida dessas pessoas. O momento é de não dizer a sentença ocorreu, mas de dizer temos tempo para lutar e para trabalhar. Eu não estou aqui para prometer nada. Estou dizendo apenas que nós estamos de mãos dadas com esses servidores e nós não vamos deixá-los passar uma privação por culpa que eles não têm. Se alguém errou no passado e não fazer o concurso público para regularizá-los, nós temos a responsabilidade como agentes públicos que governam o Acre de levá-los até a aposentadoria. E esse caminho nós vamos achar, se Deus quiser. Governador, nós iremos inaugurar ainda este ano a BR-364. Também uma pergunta que o Juruá e todo o Acre se preocupa com A BR é uma história muito forte. 1958, Juscelino Kubitschek, trabalhando lá em Uberlândia pela integração do Brasil, onde o Marechal Rondon tinha feito as linhas telegráficas. 1969, o Exército Brasileiro entra e começa a fazer com sua engenharia da época, com suas dificuldades, com seu empirismo, a BR-364 traçando. Poucos governos fizeram a ligação dela, como Joaquim Macedo, que fez chegar uma parte, como Orley Cameli, que fez chegar outra parte, como Jorge Viana, que lutou por uma obra mais ampla e expressiva da BR-364, juntamente com o Orley, que já tinha feito. O Binho Marco levou adiante, e eu peguei ainda essa rodovia com quase 200 quilômetros de paralisação completa no período do inverno, e nós fizemos essa interligação, e eram 6 dias de Manoel Urbano a Feijó, puxados por caminhão em 2010, outubro de 2010. Hoje tiram 6 horas a 9 horas de viagem para fazer a interligação. Então nós temos que considerar que ela interligou, que ela não vai mais apartar, mas nós temos que considerar que ela precisa de uma boa conclusão. Boa conclusão vai envolver dinheiro da União. Eu tenho muita sensibilidade apresentada pelo ministro dos Transportes, pelo diretor do DENIT, pelo governo da presidenta Dilma, pelo grupo do PAC, e nós estamos agora recuperando, numa fase de acabamento, o Rio Branco-Sena, trabalhando a recuperação nos outros trechos e, sobretudo, trechos danificados pela história, que aí você tem que entender o que é a inauguração. Feijó-Tarauacá foi feito em 2002, mas não está pronto. Mas foi feito. Nós temos que corrigir todos os erros feitos até 2002 e dizer agora está numa condição de trafegabilidade com veículos de longo peso. É esse o desafio que nós temos. Então ela está a um passo de ficar concluída, mas sem nós colocarmos um CBOQ sobre ela, sem nós fazermos uma base, uma camada superficial firme, corrigindo os pontos de estrutura frágil dela, nós não vamos dizer que ela vai estar como ideal, como todas as rodovias, em regra do norte e nordeste brasileiro, que precisam ainda de uma correção para sua finalização. Mas ela está pronta. Ela atende o povo do Acre, não na maneira ideal, e nós queremos o ideal, estamos trabalhando por ele. Governador, nós precisamos fazer mais um intervalo comercial. Peço licença ao senhor e aos telespectadores, mas daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que faz hoje aqui um balanço dos 3 anos de mandato do governador Tião Viana, além das perspectivas para 2014. Neste bloco, nós temos aqui a felicidade, a honra de receber, também junto com o governador, o presidente da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, ele também é deputado estadual por São Paulo, e meu colega jornalista Rui Falcão. Boa noite, presidente, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, jornalistas experientes, políticos de longa história, constituintes, e ao lado do meu governador aqui, que eu sempre festejo, porque é um exemplo, não só para o PT do Brasil, eu acho que para os outros estados do país, pelo que vem realizando aqui no estado do Acre. Aí o senhor vive uma contradição, né? O senhor veio morar na Meca dos tucanos e vem para a Meca dos petistas aqui no Acre, né? Porque só 2 estados do Brasil, nós temos 4 governadores decididos do mesmo partido, né? A única coincidência é o tempo de duração dos mandatos, porque a realidade é totalmente diferente. Eles lá estão caindo e a gente aqui São subindo. Paulo hoje está sob as águas, por causa das chuvas, e com ameaça de racionamento de água. Aqui eu vi uma experiência tocante, fiquei emocionado quando pude ver o tratamento que tem os moradores do Acre que foram atingidos pelas chuvas aqui. Tratamento com dignidade, com respeito, com proteção, com carinho, e vi como o governador e o prefeito Marcos Alexandre foram recebidos por essa população, que vive uma calamidade, mas não perdeu a esperança, porque está sendo tratado com dignidade. Essa é uma das diferenças entre esses 4 mandatos petistas e da Frente Popular e os 4 mandatos de exclusão, de perseguição do trabalho dos tucanos em São Paulo. Perfeitamente. O senhor, inclusive, está vindo aqui num momento, diria que excepcional, além do prazer de nos visitar, que está dando, mas também para inaugurar um cenário novo desse programa, viu? Então o senhor está vindo em boa hora aqui, né? Com certeza. E eu até, modéstia à parte, sou um pouco pé quente, viu? Porque estive aqui na campanha do Marcos Alexandre, participei de um evento com 10 mil pessoas vestidas de vermelho aqui, andando pelas ruas, sendo aplaudido pela população, e o Marcos se revelou não só um candidato vitorioso, depois de uma disputa acirradíssima, mas também um prefeito exitoso que está surpreendendo toda a população. E foi uma escolha do PT, mas uma indicação do governador. Foi o feeling do governador. Que está apostando na renovação também, sim, como o presidente Lula fez com a presidenta Dilma também. Presidente Rui Falcão, eu vou aproveitar a sua vinda aqui. Os opositores do governador Tião Viana sempre falam, ironizam, inclusive, nesses 3 anos de mandato da presidente Dilma, ela nunca ter vindo ao Acre numa visita oficial. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, por que ainda não veio e se virá. Então, acabei de ser questionado sobre isso agora e dei minha opinião de que a presidenta deveria vir aqui, não só pela necessidade da presença física dela, que sempre é reconhecida pela população, que antes da presença física dela, nós temos todo o apoio do governo dela ao estado do Acre. E por isso mesmo ela deveria vir aqui para sentir o carinho da população em presença pelo que ela tem feito pelo estado do Acre. Essa parceria que ela estabeleceu aqui e que é uma das razões do sucesso, inclusive, do nosso governo. Porque há uma diferença aqui no estado do Acre, antes e depois da Frente Popular, mas há uma diferença também no estado do Acre, antes e depois do presidente Lula. E por isso ela deveria vir aqui. E eu vou sou a favor de que aproveitar, ela venha. presidente, eu vou aproveitar... Inclusive para inaugurar uma fase da Cidade do Povo. Aqui. Exatamente, eu vou aproveitar essa parceria que o senhor acaba de citar entre a presidente Dilma e o governador Tião, para pedir que ele nos fale sobre o maior projeto habitacional da história do Acre, que o senhor acaba de se referir, que é a Cidade do Povo, que eu inclusive tive o prazer já de visitar inúmeras vezes. É uma obra de 1 bilhão 166 milhões, 10.518 casas. Nós estaremos inaugurando as 3.448 agora. Estamos finalizando o contrato, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o governo da presidenta Dilma pelo Ministério das Cidades e o PAC de mais 3.900 e chamando empresas que queiram participar de mais 2.600
casas, porque não há empresas suficientes hoje para dar conta de toda a demanda de construção que esse programa representa. É o melhor projeto habitacional do Minha Casa Minha Vida, da presidenta Dilma, em parceria com o governo do Estado. Falei para o presidente Rui, que já viu o projeto, que nós temos 23 unidades educacionais lá, as imagens mostram o significado disso. Nós temos 36 unidades esportivas, 50 praças públicas para lazer da população e centenas de equipamentos privados, além de universidade do meio ambiente, além de unidade de ensino profissionalizante, de todo o ambiente quer dizer, uma cidade planejada, como foi Florianópolis, como foi Brasília, como foi Goiânia, a cidade do povo, Belo Horizonte. A cidade do povo é uma cidade planejada dentro de uma outra cidade, que é a cidade de Rio Branco. Agora, só queria fazer uma correção aqui histórica para vocês, da vinda da presidenta Dilma. Ela não veio ainda como presidenta, mas como ministra das Minas e Energia do presidente Lula, ela veio e foi ela que achou naquele cantinho da conta de luz, no governo do Lula, como chefe da Casa Civil, e como ministra das Minas e Energia ainda, uma conta, um saldo que tinha, que nos permitiu implantar o maior programa social do Brasil, que foi o Luz para Todos. E que o Acre já recebeu desse Luz para Todos, que ela criou, e quando veio aqui já estava constituindo esse fundo para o Luz para Todos. O Acre já recebeu 350 milhões de reais e já atendeu mais de 40 mil famílias. Foi uma ação dela dentro do governo do presidente Lula que beneficiou diretamente o Acre. Eu queria só prestar uma informação, Rivaldo, aqui ao nosso presidente. Essa cidade do povo, presidente Rui, vai ser praticamente quase que o terceiro município do Estado. O segundo continua com o meu, viu, Narciso? É verdade. Nós tivemos aqui uma discussão, porque a cidade do povo, no duro, quando concluída, ela se tornará a segunda cidade do Estado. 50 mil pessoas. Não mais Cruzeiro Sul, a segunda. E o bairrismo dele insiste em menosprezar a cidade do povo. Não, mas é a terceira, né, mano? Eu sou cruzeirense e cidade do povo. Não quer se meter nessa briga, não? Governador, vamos falar um pouquinho da ZPE, que tem sido também muito atacada pelos seus opositores. Como é que está o processo de implantação? Olha, o Acre foi o primeiro a homologar e a abrir o espaço de legalidade da primeira ZPE no Brasil, e nós vimos que houve um avanço na região do Ceará e no estado de Santa Catarina também houve um avanço em relação à ZPE, mas a nossa está na iminência de ter 3 indústrias instaladas lá, uma de açaí para exportação para o mercado chinês, que é o foco deles é trabalhar o açaí para o mercado chinês, a outra na atividade de madeira, sócia dos italianos de Milão, que o governo tem feito parceria com Milão, e a outra na área de envasamento de óleo, leite, para alcançar o mercado andino aqui no Peru. Então os passos estão ocorrendo. Agora exige um tempo de maturação, porque o Acre não traz grande vantagem de um mercado consumidor imediato. Nós estamos abrindo uma nova fronteira econômica. A América Andina tem 40 milhões de consumidores, Peru e Bolívia aqui só restritos, que compram do México, da costa oeste americana, do Canadá, e vão poder comprar de nós. Estamos na fase de produção da criação de animais que vão poder ser vendidos. Agora, a Cidade do Povo é uma unidade que... Qual é a vantagem dela, Rivaldo? Que muita gente debate, mas não fala. Ela ajuda a ter 0 de importação dos insumos, 0 de tributação ao importar os insumos e 0 na exportação, como ocorre hoje, já pela Lei Candir para muitos estados. Mas a vantagem é 0 de tributo para a importação dos insumos. Então, preparamos a infraestrutura, o gasto foi grande, ela está pronta e ela vai dar os passos que vão mudar definitivamente a história econômica dessa região. Agora, vale lembrar, a China começou em 1987 com Deng Xiaoping, a abrir o mercado e criar suas zonas especiais de exportação, e hoje tira mais de $1,5 trilhão de dólares por ano pelas ZPEs. E o Acre está entrando nesse caminho. Se a China, que tem um poder que tem, começou em 87, nos anos 2000 é que alcançou sucesso, nós temos o tempo de maturação da economia. Então, o senhor acredita que seja uma política de médio a longo prazo? A ZPE é uma política de médio prazo, e nós estamos fazendo um atalho no tempo para a implantação dela. O que o governo quer da ZPE? O emprego. Porque eu fui ver na China, eu fiquei 15 dias observando aquilo, e na China eu vi uma unidade de retífica de turbinas de aviões
que atende 2.000 aeronaves da China, e ela tem 800 empregados com um altíssimo salário, atendendo uma qualidade de vida excepcional dentro da base salarial do povo chinês. Então, nós queremos a mesma coisa, emprego, qualidade do emprego e salário elevado pela qualificação. A ZPE para nós é isso. E o lucro é do empresário, o trabalho é dele. Bom, Arquibaldo, me permite eu fazer uma pergunta ao médico Tião Viana. Faço ao médico Tião Viana para o governador Tião Viana responder. São Paulo, Brasília, Natal, meu estado. Estive agora em Belém, fui visitar meu neto para fazer o canal Grande Belo Horizonte. O ponto mais negativo de todos os governadores é a questão da saúde pública. A saúde pública do Acre não está essa maravilha toda. A péssima notícia que eu lhe dou. Mas a boa notícia é a menos ruim do Brasil. E a mais bem avaliada do Brasil com as suas dificuldades, é isso. Eu estou aqui com o relatório do SUS, que avalia 5 questões da saúde pública de cada estado. Aí os itens aqui abordados são os seguintes. Avaliação geral da saúde pública, relação de saúde pública do governo federal e do estado, saúde pública estadual, a competência do estado, comparação com o passado e perspectiva com o futuro. Mas vai para o geral, para ver uma coisa. E em todos esses 5 questionamentos, o estadual está melhor colocado. Isso. Por quê? Olha, o zelo pelo setor, é da minha vida a questão da saúde pública. E quando nós olhamos esses indicadores, eles dizem da aprovação perante os órgãos de avaliação, porque nós fomos para dentro do problema. Eu entrei no pronto-socorro, eu entrei no centro cirúrgico, eu entrei na unidade ambulatorial, eu entrei na UPA, eu entrei num pacto com as prefeituras, no controle social do setor, fui para dentro do Ministério da Saúde discutir na abertura democrática do governo do presidente Lula, quando eu era senador, e depois como governador, o governo Jorge Binho, sensíveis, preparando o ambiente para que nós pudéssemos constituir no futuro a saúde pública que nós estamos edificando hoje. O que nós podemos apresentar de resultado que aí muda para melhor ainda o que está apresentado aí, Narciso. Quem mais reduziu a mortalidade infantil no Brasil nos últimos 10 anos? O Acre. Quem mais conseguiu reduzir? Mortalidade infantil. Hoje está entre os 5 com menor mortalidade infantil do país. Quem mais reduziu a mortalidade materna no Brasil nos últimos 10 anos? Foi o estado do Acre. Agora, com o apoio da presidenta Dilma, uma das mais lindas ações, nós estamos universalizando a vacina contra o HPV. A maior causa de câncer, a 4ª causa de morte de mulheres no Brasil é o câncer de colo de útero. O Acre começou e está universalizando a vacina do HPV que causa o câncer de útero nas mulheres. Quem teve a maior redução na história brasileira de malária? O Acre. Esta semana, a Organização Pan-Americana de Saúde esteve aqui avaliando, hoje fez um contato e pediu, Rui, Dia Mundial da Saúde. Vai ser agora, em breve, no próximo mês, e eles querem fazer uma sessão da OPAS aqui no Acre, falando da transmissão de doenças por vetores, para homenagear a melhor política de combate à malária que já se apresentou dentro das Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, esse trabalho fez com que nós simplificássemos. Veja, eu tenho falei para o ex-ministro Padilha, e agora vou falar para o ministro Arthur Quioro, que é o novo ministro da Saúde. Graças ao apoio deles, nós conseguimos ter todo final de mês, sobram 200 vagas de cirurgia para os nossos doentes nos nossos centros cirúrgicos e hospitais do Acre. Isso nunca ocorreu em nenhum estado brasileiro, mas porque nós fomos para cima. Nós zeramos a fila de cirurgias de catarata, 30.500 cirurgias de catarata nós fizemos dentro do nosso país. Nós estamos agora implantando todas as próteses auditivas para todos os surdos dentro do Acre, já começamos, estamos em pleno curso. E estamos trabalhando uma política de humanização muito forte. Então o Acre, que não tem, o São Paulo está 20 anos à frente em tecnologia em alguns itens, em saúde, mas nós damos a resolução nas questões básicas e de média complexidade, que nenhum Estado brasileiro dá. Foi isso que gerou essa aprovação para nós. Então, o que me alegra é isso. Minha pergunta para o deputado Rui, o senhor está satisfeito com esse governador? Bom, aí seria... Dizem que elogio em boca própria é vitupério, vitupério, né? Mas o Tião Viana é um governador muito querido por nós. Ele tem um compromisso muito grande com o povo, é um governador presente,
Nós temos aqui no Acre 22 municípios, é isso? Mas ele só nunca foi a nenhum deles. Mas ele já foi mais de 365 vezes. E, além disso, é uma coisa que nos alegra muito, ele é um governador partidário também, porque ele governa para todos, ele não discrimina nenhum prefeito de partido opositor, porque essa é uma regra nossa, como faz a presidenta Dilma, como fez o presidente Lula, mas ele tem cor, tem lado, tem camisa e ajuda na construção do PT. E não é um petista sectário, haja vista que nós temos aqui um governo de coalizão com princípios, o governo da Frente Popular, que está agregando agora 14 partidos, e ele tem uma meta que eu espero que se realize, que é de chegar a 16, sem concessão de princípios. E agora, inclusive, nós estamos vendo um gesto altaneiro, que é a cessão de uma vaga de senador do PT para uma aliada nossa, muito querida também, a deputada Perpétua, que vai disputar o Senado sem que nós nos sentamos preteridos, diminuídos. Isso também, um dos arquitetos dessa mudança é o governador E essa unidade, eu quero dizer que eu vivia, às vezes até o aumento da temperatura, eu imaginava que a Frente Popular ia se estraçalhar em função dessa disputa, né, senador? Mas ao contrário, isso fortaleceu ainda mais a Frente Popular. E eu ontem tive a oportunidade também de conversar com lideranças dos partidos da Frente Popular que estiveram lá me saudando também na minha vinda ao Acre, e há até uma formação de uma chapa conjunta com várias chapinhas para o Parlamento Federal, para o Parlamento Estadual, mostrando que o PT é o líder aqui, mas não é exclusivista. O poder aqui é partilhado, porque as políticas públicas são comuns e o que prevalece é o programa de governo em benefício da população do Acre. Olha, o que o deputado Alberto está dizendo aqui na entrevista na revista Época é que o PT quer ficar com tudo, não? É a opinião dele. Os senhores conhecem como é que é a retórica dos políticos, isso faz parte da disputa. Brincadeira à parte, né? Governador, nós tivemos uma divulgação na coluna Radar, eu vi outro dia, falando sobre o uso de aviões da FAB para o transporte de mercadorias para o Acre, como se o governo estivesse beneficiando, através da FAB, os empresários. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, um preconceito da elite paulista, né? Nós temos uma elite paulista que tem raiva do PT, por natureza, uma minoria, e uma elite que tem preconceito com a região amazônica. Não sabe o que significam as condições de logística e de infraestrutura ao desenvolvimento amazônico. A maior tragédia natural da Amazônia é a tragédia que se abate hoje sobre o Rio Madeira. Estamos com a interrupção do acesso aos bens de consumo, alternando dia sim, dia não, toda a privação e dificuldade para o setor produtivo e comercial do Estado. E com isso nós precisamos criar uma alternativa. A presidenta Dilma ajudou colocando 3 aeronaves e alimentos perecíveis estão sendo transportados. E houve essa crítica pautada numa briga de preconceito da revista Veja com o PT e com o nosso governo, no caso, por um jornalista que representa esse sentimento de preconceito com a região amazônica. Ele quer nos condenar a comer jabá e peixe seco apenas? Ou uma criança que está no hospital precisa comer os seus alimentos perecíveis, que são recomendados pela dieta? Será que nós não temos direito a ver a população ter um abastecimento nos supermercados? Temos falado aqui, meu presidente, você vai no Mercadão em São Paulo, ali municipal, tem pelo menos 100 produtos que são importados. Isso é muito bom. Faz parte das relações comerciais globais atuais. O Acre não vai produzir batata, porque ela nasce a mais de 600 metros de altitude. Não vai produzir trigo, porque nasce a mais de 600 metros. Mas o Acre manda carne para São Paulo, o Acre manda castanha, o Acre manda madeira e compra outros produtos do centro produtor. Então é assim que funciona a relação. Mas foi superado, sabe por quê, Kibaldo? Porque a opinião pública ficou inteiramente solidária a nós, dizendo: estão mexendo com o Acre que a gente ama, que a gente tem respeito, e o que o governo está fazendo é ser solidário à sociedade. Todo dono de empresa, quando compra um produto que vem abastecer o mercado regional, ele paga o produto da origem até o destino. Como ficou em Porto Velho, esse empresário não está tendo benefício nenhum. Nós estamos apenas não deixando que seja impedido o mercado consumidor de atender a população que tem necessidade básica. Governador,
A Frente Popular do Acre está toda unificada, fortalecida para as eleições deste ano. Superados os problemas já da questão do Senado, pacificado. Todos os anos de disputa política, nós fechávamos a aliança no final de junho, no último segundo do segundo tempo. E agora nós fechamos em fevereiro. Então foi uma antecipação muito boa, muito positiva. A chapa montada, para os pré-candidatos, a aliança de 6 bloquinhos, viabilizando 384 candidatos, 19 candidatos a estadual, 19 candidatos a deputado federal, com a possibilidade de nós fazermos de 5 a 7. Sim. Então, um dado muito realista e muito positivo para nós. O apoio da população a esse trabalho, a sensibilidade, o conselho popular sendo dado a todos nós. Agora nós temos, é claro, as barreiras naturais. Tem um ou outro partido que está sofrendo pressão de cooptação pelo lado do poder econômico tucano? Tem candidaturas milionárias do lado de lá, querendo cooptar e fazer cooptação de partidos que estão na nossa aliança por conteúdo programático, por uma visão de desenvolvimento. Essa pressão existe. A candidatura da Perpétua vai estar numa disputa com forte debate sobre o poder econômico, tentar disputar com ela uma vaga para o Senado. Faz parte. O candidato do PSDB diz que é o primeiro secretário da Câmara e diz que tem muito dinheiro para a campanha por aí, é o comentário que se faz no meio jornalístico. Nós vamos enfrentar o nosso caminho de um debate realista e tendo que mostrar como um projeto de Estado que está apresentado, vamos. O outro candidato vem com debate de ataque pequeno, de ataque e rasteiro a nós, estamos preparados para esse debate, só queria que eles pudessem entender que nós nos preparamos para um grande debate democrático, para apresentar o nome da presidenta Dilma por toda a ajuda e apoio que ela tem dado à história política do Acre e ao desenvolvimento, como fez o Lula para todos nós. Nós estamos preparados para enfrentar esse debate ideológico, o debate da visão de desenvolvimento, o debate de valores da democracia, como ética, como transparência, como capacidade de eficiência da gestão. Todo esse debate nós estamos preparados, mas nós queremos que a oposição se prepare pelo caminho da responsabilidade e não por um caminho da política menor. Governador, A última pergunta, por gentileza. Governador, mas o senhor também não pode querer tudo, né, governador? Como assim? Unidade em torno da candidatura de governador. Essa foi definida. Unidade em torno da candidatura do vice-governador. Unidade em torno da candidatura do Senado. Unidade em torno da candidatura dos suplentes. Forma um baita de um chapão para deputado federal, o que na minha contabilidade, ao menos que eu esteja equivocado, ali será no mínimo 6 deputados federais. Aí do outro lado, briga para governador, briga para vice, briga para senador, briga para suplente, briga para montar 2 chapas. Aí o senhor quer também ainda que os homens não gastem o dinheiro dele na campanha, então eu não vou. Aí sobra para eles, né? Essa palavra Fica sem resposta. Está com comentário político. Tá bom. Nós estamos encerrando então o programa e vamos destinar a cada um dos senhores. Queremos agradecer, governador, presidente Rui Falcão, 30 segundos para os senhores as conclusões finais. Olha, eu quero dizer da honra que é participar de um debate democrático, livre aqui, de um momento de diagnóstico e de dividir com a opinião pública a esperança, as responsabilidades com ela. Que tem o Rui Falcão, que é um construtor, alguém que edificou a história desse partido e da democracia brasileira nos últimos 50 anos, pelo menos, como militante. É um patrimônio nosso que vai coordenar a candidatura da presidenta Dilma quando ela se oficializar durante as eleições deste ano. Então é alguém que é uma honra para o PT, nos visita, nos apoia e traz o abraço do PT ao povo do Acre numa hora de dificuldade, que é dessa cheia do Madeira, em Rondônia e aqui no nosso estado. 30 segundos para o senhor, presidente. Eu fico muito feliz de estar aqui no Tribuna Livre, principalmente porque mato a saudade dos tempos em que eu estava do outro lado, quando eu é que fazia as perguntas. E fico mais feliz ainda porque são perguntas também de gente muito experiente na política, que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com a última pergunta, que é aquela que nos pega com a guarda baixa. É por isso que o nosso governador deixou de responder a última pergunta, porque ela por si só já era uma resposta. Ok, nós agradecemos em nome da produção a vinda do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que participou aqui no último bloco conosco deste programa, o governador Tião Viana, que veio
debater aqui o mandato, fazer uma avaliação do seu mandato, 3 anos de mandato, e também sobre as perspectivas e outras questões que porventura permeiam a política local. Nós agradecemos também os nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, mas principalmente a você que nos acompanha aqui todas as sextas-feiras a partir de 8h20 da noite, com reprise agora. Se você não puder assistir na sexta-feira, você está vendo a reprise também às 8h20 aos sábados. Na próxima semana estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Eu conto com a sua audiência. Até lá. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.